Olha, eu vou ser bem direto com vocês e é muito possível, para não dizer que é certeza, que o Valdemar Costa Neto, dono do PL, torce por uma vitória do Lula e que hoje ele vai ter apertado 13, porque o Costa Neto já não precisa mais do Bolsonaro, ele foi o grande vitorioso do primeiro turno, vai ser o grande vitorioso de toda essa campanha e o Bolsonaro só traz problemas para o PL. Então é bem possível que o Costa Neto hoje, se já não apertou, possivelmente vai apertar o número 13. Na sua opinião, o Bolsonaro está sendo traído até mesmo pelo seu partido que prefere o Lula? Coloque nos comentários, deixe o seu like se você quer a derrota de Bolsonaro hoje e claro, se inscreva no canal. E hoje a partir das 5h30 aqui no YouTube, toda a cobertura da apuração. Não perca! E o Costa Neto, pessoal, como tudo que nós vimos no primeiro turno, ele foi o grande vencedor da disputa. Com aquela enorme bancada de praticamente 100 parlamentares, ele vai ter que compor com qualquer candidato, com qualquer futuro presidente. Não tem como fugir. O futuro presidente do país, que sairá hoje, muito possivelmente Lula, vai ter que compor com o Valdemar Costa Neto. E aquela história toda de fusão do União Brasil com o PP não vai sair do papel, ao que tudo indica, por conta de questões regionais. Não vai ter como ter tanto cacique em um único partido. E o Costa Neto já fez chegar ao Lula e também ao Bolsonaro que ele quer o Ministério da Infraestrutura. Ele já tem algumas pastas poderosas, como o BRB, também ele tem o FND, mas ele quer um ministério e não quer ter menos poderes do que o PP, do Arthur Lira e também do Ciro Nogueira. O homem, ele tá podendo, pessoal, e mais ainda, ele vai ter acesso a um fundo de campanha em 2026 de praticamente 1 bilhão. Ele é o homem mais poderoso do país nesse momento. E é claro que essa bancada imensa do PL vai trazer problemas para o Valdemar Costa Neto, porque o boy, ele não é bobo e ele tem uma das principais características que um bom político precisa ter. Bom político dos bastidores, e isso o Valdemar Costa Neto é e é muito. O boy, ele é discreto, pessoal. Ele preza pela discrição. E essa é uma qualidade e uma habilidade que poucos têm. Então ele sabe que em 2023 é muito possível que o PL sofra os mesmos problemas do PSL em 2019, quando Bolsonaro conseguiu formar uma grande bancada de bolsonaristas. E aí começaram disputas internas, principalmente pelo controle financeiro do PSL. E o Costa Neto sabe que muito possivelmente isso vai acontecer também agora em 2023, a partir de 2023. Porque o Flávio Bolsonaro quer mandar uma parcela do orçamento do PL. E o Costa Neto já falou, nananina não, o orçamento do PL é meu. Eu vou comandar esse orçamento e você vai ficar na sua. Flavinho, fique na sua. E aí, pelo que a história começa a ser desenhada, fica muito mais fácil para o Valdemar Costa Neto em vitória do Lula. Porque se o Lula vencer o Bolsonaro, concretizar a sua vitória hoje, o Valdemar Costa Neto vai simplesmente solicitar que o Bolsonaro se retire do PL. E é o que ele tá louco para fazer, porque ele já usou o Bolsonaro à vontade. E todo mundo sabe que o Valdemar Costa Neto, desde o momento da filiação do Bolsonaro, sempre teve a pretensão de usar o Bolsonaro para ser puxador de votos. Formar uma bancada de 60 a 70 parlamentares. Só que ele conseguiu uma bancada de quase 100. Então já foi muito mais do que necessário ali para o Costa Neto, a vinda do Bolsonaro. Então, com o Lula, os poderes do Bolsonaro dentro do PL ficariam mais reduzidos, ou nem existiriam esses poderes do Bolsonaro dentro do PL, fazendo com que a situação ficasse muito mais fácil para o Valdemar Costa Neto administrar e manter o seu poder dentro do partido. E essas informações que eu estou trazendo para você foram muito divulgadas ao longo das últimas 2 semanas, principalmente pelo site Metrópolis e por um outro portal chamado O Bastidor. Tudo bem que esse portal é um portal mais secundário, é quase uma coisa mais apócrifa, mas ele traz algumas informações interessantes para nós que acabam tendo pequenos repasses ou pequenos relances em outros portais maiores. Você acredita que o Costa Neto vai votar em Lula ou já votou em Lula no dia de hoje? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E o Bolsonaro, claro, ele tá pé da vida com essa situação envolvendo o Valdemar Costa Neto. Porque ele olha para o Costa Neto e tá vendo uma potencial traição. Porque se nós formos lembrar, lá no final de setembro, antes do primeiro turno,
o Waldemar Costa Neto ele se reuniu com o TSE, com o Alexandre de Moraes, e disse que não havia sala secreta, desmentindo tudo aquilo que o Bolsonaro costuma propagar. E quando o Bolsonaro recebeu essa informação do Costa Neto via mídia, ele ficou possesso e começou a acreditar que o Waldemar Costa Neto estaria conspirando pela derrota dele, Bolsonaro. O que, como nós estamos vendo nesse vídeo, não é uma teoria da conspiração. Acho que o Bolsonaro não ficou tão paranoico nesse sentido. É bem possível que ele esteja aí com os pés bem alinhados num fundo de verdade. E aí o que aconteceu? O Bolsonaro ficou revoltado com a posição do Waldemar Costa Neto e o Costa Neto depois disso acabou fazendo sinalizações ao Bolsonaro, entoando ali um pouco mais desse discurso golpista. Só que o Bolsonaro ele não ficou revoltado com o Waldemar Costa Neto por conta dessa possível derrota para o Lula. Não. O que o Bolsonaro quer é apoio político para entoar a narrativa dele de perseguido quando ele for derrotado. O Bolsonaro, como você bem sabe, ele quer falar que houve uma fraude, houve uma conspiração contra ele e que todos os processos e o processo que vai começar logo depois que ele for derrotado pelo Lula, a partir do dia de hoje, quando ele perder as prerrogativas em 1º de janeiro, tudo aquilo não passa de armação. E ele precisa de um apoio político. Mas o Waldemar Costa Neto deu a entender com um tchauzinho que não vai apoiar nada dessa história maluca do Bolsonaro. E o boy, ele sabe muito bem também que dentro do PL ele vai ter problema. Ele vai ter. Porque desses 99 parlamentares que o PL conseguiu formar, 60 a 61 parlamentares são mais alinhados ao Bolsonaro. Então isso é uma questão que o Costa Neto vai ter que lidar. Porque se você não adianta nada você ter uma bancada de 100 parlamentares, sendo que você não controla esses 100. E aí como que ele vai conseguir negociar bancadas, negociar emendas, negociar pastas com o futuro governo Lula? Fica difícil. O Costa Neto ele até acredita que ele vai conseguir ali convencer uma parcela dos bolsonaristas em alguns projetos votar a favor do governo. Mas isso é bem complicado. E nós vimos no primeiro turno que o bolsonarismo puniu todos aqueles que se opuseram ao Bolsonaro. Todos aqueles que foram falsos bolsonaristas foram defenestrados da política. Frota, Joyce, Luiz Miranda e vários outros. Então alguém que foi vitorioso agora em 2022 graças ao bolsonarismo, não sei se vai ter coragem para votar a favor do governo e contra o bolsonarismo. É algo que precisa ser visto. Mas independentemente de qualquer coisa, o Waldemar Costa Neto vai ter R$1 bilhão na campanha de 2026. Então mesmo que a vitória do Lula acabe rachando o PL, naturalmente, muitas pessoas vão querer, nas eventuais janelas partidárias que nós vamos ter a partir de 2023, muitos vão querer sim migrar para o PL de olho nessa grande quantia. E ficará, na minha opinião, muito mais fácil para o Waldemar Costa Neto, mesmo com esses problemas internos no PL, a vitória de Lula do que a vitória de Bolsonaro. Hoje eu tenho quase certeza que o Costa Neto apertou 13, assim como em 2014 o Sarney, apoiando Dilma, apertou 45 no Aécio Neves. Se você quiser saber essa história do Sarney, tem um vídeo exclusivo no conteúdo de membros. Basta clicar aqui embaixo, ser membro, é muito barato, é menos R$1,99 por mês e você vai ter acesso a essa e a várias outras histórias.